João capítulo 9. A escritura diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outro: não, se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo que lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio o Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos que o Senhor abençoe, Deus, a nossa reunião de doutrina aqui em Arthur, Pai. Também eu te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a reunião de oração e doutrina lá em Prazer, em Camaragibe. E também, ó Deus, a reunião de oração da SAF aqui em Arthur na quinta-feira. Abençoa, Pai, os trabalhos, ó Deus, dessa semana das congregações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai.
Irmão, vamos pegar a pastinha, tá aí com vocês. Página 12, irmãos, o cântico 22. Página 12, 22, o cântico. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Bom, irmão, vamos continuar, né? Então, irmãos, os irmãos estão lembrados que desde João 7, quando o Senhor foi lá para a festa dos tabernáculos, né, que era a última do ano, o Senhor vem fazendo coisas. E o nosso texto, né, ele não nos informa quando é que esse milagre da cura do cego de nascença se deu. O texto começa dizendo aqui, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E ao ver isso, né, ele estava com seus discípulos perguntaram o seguinte: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então, vê só, irmãos, é necessário que a gente entenda algo aqui. Vê só, eu vou ler 3 coisas aqui, aí os irmãos vão prestar atenção e a gente vai conversar. Segundo as Escrituras, as causas morais de enfermidade física, deficiências, problemas, sofrimentos, acidentes, enfermidades e morte, pode ser remontado a, primeiro, o pecado de Adão, no qual todos caíram e são por natureza culpados perante Deus. Os pecados dos pais e os pecados da própria pessoa. Então, quando eles perguntaram isso ao Senhor Jesus, eles não estavam perguntando algo absurdo, não. Entende? Eles não estavam perguntando nada absurdo, não é? E é interessante que o Senhor Jesus, ele não vai dar essa resposta. Ele não vai dar resposta. A resposta que o Senhor vai dar no verso 3, não é? Quando eu digo assim, não vai dar uma resposta conclusiva, tá? Porque ele vai dizer, ó, nem ele pecou, nem seus pais. Então a pergunta é, então, Senhor, a fonte aí da origem do pecado do cego de nascença está relacionado às consequências do pecado que todo mundo tem por causa de Adão? Seria a possibilidade, tá? Isso é interessante a gente saber, irmão, porque observe, lá na lei, não é, está dito o quê? Que o Senhor vai visitar os pecados, né, na terceira e na quarta geração daqueles que lhe aborrecem, certo? E você vê, até o dia de hoje, né, se os pais levam uma vida promíscua, entendeu? É aquela história, o homem leva uma vida promíscua, trai a mulher leva uma vida promíscua, trai o homem, só que o cônjuge traído não sabe que o outro está traindo. E vamos supor que no relacionamento, né, dos dois, a mulher fica grávida, por exemplo. Então, aquela criança pode nascer sim, com alguma doença decorrente da vida promíscua de um dos dois, tá? Mas esse caso aqui é perguntar ao Senhor Jesus essas duas possibilidades. Foi pai ou foi ele? O Senhor descarta. Apesar que o Senhor não vai dizer que é a terceira. Ele descarta. Agora, como na Escritura nós temos 3 fontes, certo? 3 fontes. Ou seja, a questão da nossa maldição por causa do pecado, já que nós somos descendentes de Adão. Ou então, a questão dos pais, como nós vimos. Ou então a questão do próprio pecado pessoal. Então, se o Senhor descarta 2, segue-se que, então, é a outra. Apesar do Senhor não dizer, tá? Mas o Senhor, irmão, vai falar algo aqui bem interessante. No finalzinho do verso 3. O Senhor vai dizer: mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E aí, irmão, a gente tem 2 coisas. A gente tem 2 coisas aqui. Certo?
para que se manifestasse nele as obras de Deus. Bom, o Senhor estava falando da cura que estava para acontecer. Primeira possibilidade. O Senhor estava falando daquilo que o próprio Todo-Poderoso, Deus Pai, falou para Moisés. Quando Moisés chega para o Senhor Deus e disse, não tem como ir que eu sou pesado de língua. E o Senhor vai dizer, quem foi que criou o surdo, quem foi que criou o mudo, quem foi que criou o cego, não é? Ele dizendo que é ele que tinha feito isso. Então observa, para que lado você for, ou seja, aquela pessoa ter nascido daquele jeito, ou então ele está prestes a experimentar a cura do Senhor Jesus, tanto um quanto o outro é manifestação da glória de Deus, tá? É manifestação da glória de Deus. Agora, alguns comentaristas vão pegar isso aqui e vão dizer que a cura seria essa manifestação. Entretanto, se você pegar somente esse viés, se esquecendo daquilo que o próprio Deus falou lá para Moisés, você incorre em erro. Tá bom? Então é necessário que a gente parte desse pressuposto. Agora, tem algo aqui, irmãos, que é mais importante do que tudo isso que está sendo dito. É aquilo que o Senhor vai dizer no verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Não é? Antes de a gente começar, a irmã Solange tinha feito uma pergunta a respeito dos salmos, né? Me perguntou, então eu também respondi de forma rápida e resumida, né? E veja só, na própria narrativa, a gente pode ter perfeitamente o uso de linguagem poética, de linguagem metafórica, a gente pode ter. E é necessário que a gente compreenda o que o Senhor está querendo dizer. Por exemplo, quando ele vai dizer isso aqui, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, vamos trabalhar durante o dia, porque quando é a noite a gente não pode mais trabalhar. Será que uma leitura aqui literal do texto é a perspectiva correta? Não, irmão, não é. Não é. Aqui nós temos um eufemismo. Essa ideia aqui de noite vem, refere-se a quê? Refere-se a quando o Senhor Jesus fosse morto, fosse retirado. Então a ideia é, vamos trabalhar. Até porque, irmão, lembre-se disso. Se isso aqui se deu, provavelmente se deu, tá? Pós festa do tabernáculo, a festa do tabernáculo era a última do ano. Mais ou menos 6 meses era o tempo que Jesus ainda ia ter na terra. Tá? Então é como se o Senhor dissesse, bora agilizar o meio de campo, bora fazer muita coisa, porque a noite está chegando. Entende, irmãos? A noite está chegando. E observa, né? Façamos as obras daquele que me enviou. Façamos. Façamos. É interessante isso aqui, irmão, porque observa, o Senhor não vai dizer, tenho que fazer, ou farei. Façamos. E aqui a gente tem uma aplicação, irmãos, até para a gente também, né? O Senhor Jesus, ele não está mais entre nós em carne, não é? Ele está entre nós em espírito, como Deus Todo-Poderoso que é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas essa fala aqui, irmãos, de termos que trabalhar porque nós não sabemos quanto tempo durará o nosso dia, compreende isso? Quanto tempo nós estaremos ainda nessa terra, entendeu? Então, o tempo que nós estivermos nessa terra, nós temos uma missão. Que essa missão o Senhor colocou também os apóstolos, e o Senhor comissionou os apóstolos lá na grande comissão, lá em Atos 2, que é na descida do Espírito Santo, é também uma forma de linguagem, tá? Não é literal, tá? Mas a manifestação daquela forma espetacular do Espírito. A partir de Atos e por diante, os discípulos de Jesus, que compreendem a missão, que compreendem a ordem do Senhor Jesus, têm feito a obra do Senhor. Agora, irmãos, o recado que nós temos para nossas vidas é justamente isso aqui,
A gente tem feito as obras daquele que enviou o Senhor Jesus? Será que eu tenho tido essa noção? Porque, irmão, pessoal, preste atenção uma coisa aqui. É necessário que a gente compreenda, irmãos, que a gente compreenda, e a gente se bate muito nisso, né? Que a gente compreenda qual é a razão de eu ter sido eleito. Qual é a razão de eu ter sido salvo na pessoa do Senhor Jesus? Qual é a razão? Será que a razão de eu ter sido salvo na pessoa do Senhor Jesus é unicamente ao fato de eu gozar de uma salvação futura? Será? E eu passar toda a minha vida, sabe? Vivendo a minha vida normal, certo? Cresci, casei. Aqueles irmãos que o Senhor deu a graça de terem filhos, tiveram seus filhos, estão envelhecendo. Irmãos, para um pouquinho. Será que a razão de você ter sido eleita é isso? Será? Porque, irmão, venhamos e convenhamos, se a razão de tu ter sido eleito, se a razão de ter tido salvo foi isto, os ímpios também não têm isso? Os ímpios também não têm isso? Tem ímpio aí que tem vida melhor que nós. Tem ímpio aí que tem trabalho legal, tem uma vida legal, tem uma família estruturada, entendeu? Faz viagem, leva os filhos para Disney, leva os filhos para Europa, leva os filhos para ver canguru pulando lá na Austrália. Não é verdade? Lugares que nem sonho a gente vai um dia, que a gente é pobre. Só vê, ou em filme, ou então vendo vídeo, como é um canguru pulando. Não é fato? Então a gente precisa se interrogar da seguinte forma: qual é a finalidade então, irmãos? Qual é a finalidade então? E o problema é que tem muito crente que passa por essa vida sem ter essa perspectiva aqui, ó. Observa, Jesus olha para os discípulos e diz: façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, tá? Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Aí o Senhor vai dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor deixou de ser a luz do mundo? É óbvio que não. Mas aqui o Senhor estava falando enquanto estava de forma visível. Ele era a luz do mundo. É óbvio que hoje quem é a luz do mundo é a igreja. Então observe, irmãos, a pergunta é: será que a gente tem tido essa consciência? Será que a gente tem tido essa consciência de que nós devemos continuar fazendo as obras do Pai? Porque, irmão, preste atenção uma coisa cá. É óbvio que aqui ninguém aqui vai, eu não vou perguntar essa besteira, né? Qual foi o dia que você se converteu? Que ninguém sabe. Quando é que se nasceu de novo? Ninguém sabe. O que nós sabemos, o que nós percebemos, a nossa lembrança vai quando nós tivemos as primeiras disposições santas. Mas a regeneração propriamente dita ninguém sabe dizer. É o que o Senhor disse: o vento sopra, vai para lá, vai para cá, e você não sabe de onde vem. Da mesma forma é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe. Você percebe: eu me lembro que eu gostava de beber, eu gostava de ir para prostíbulo, e em um determinado dia eu comecei a me perguntar qual a razão. Então, são as primeiras disposições santas. Não é que você vai regenerar ali, não. Tá? Então, pessoal, preste atenção cá. Mesmo que você não saiba, e também não tem como saber, entretanto, irmãos, a gente tem uma noção do seguinte: eu me recordo que foi em determinado lugar que eu ouvi uma pregação, que foi em determinado lugar que eu recebi uma literatura, que foi em determinado lugar que eu ouvi falar de Jesus, e eu me recordo que foi depois daquilo ali que as coisas começaram a mudar. Não é verdade? Não é verdade? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Para dizer uma coisa a vocês, irmãos. Essa pessoa que te falou, essa pessoa que te entregou uma literatura, essa pessoa que te confrontou com o Evangelho, ela estava fazendo a obra de Deus. Mas imagine se ela não estivesse fazendo a obra de Deus. Imagine se ela tivesse, como muitos de nós estamos hoje, de braço cruzado, não dando um prego numa barra de sabão pelo reino de Deus. Não dando um prego de barra de sabão pelo reino de Deus. Imagine se essas pessoas que nos falaram tivessem como muitos de nós estamos hoje.
Entende isso? Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, fazer a obra do Pai, entendeu? Então, veja só. Aí, né, lembre-se, certo? Que o Senhor falou isso, né, no contexto lá do cego, não é? Então, o Senhor vai fazer algo aqui, irmãos, bem interessante, tá? Que, segundo os comentários que eu estava estudando hoje de manhã, você tem conjectura. Conjectura é viagem, entendeu? Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Então, a pergunta é, uns vão dizer, por que é que Jesus não curou ele de forma direta? Qual dificuldade teria? Por que é que o Senhor cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho do cara, nos olhos do cabra lá, e disse, vai te lavar lá. Por quê? E aí você vai ter conjecturas, o texto não vai dizer a razão. Tá? Agora, irmão, a gente tem algo aqui bem interessante no verso 7. Quando o Senhor vai dizer, vai, lava-te num tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Havia um tanque lá, que não era bem um tanque, era todo um sistema de armazenamento de água, certo? Que ficava em um determinado local, lá de Jerusalém, certo? Que fazia muito tempo ela tinha sido construída por um dos reis. Eu não sei se foi o Ezequias, tá? Que mandou construir isso aqui. Porque a ideia foi construir isso aqui, porque quando houvesse cerco em Jerusalém, eles tinham água, entendeu? Cerco, o que eu quero dizer é quando um inimigo atacasse Jerusalém, que eles cercavam a cidade, aí a cidade tinha água, tá? Então era um sistema de armazenamento de água que era muito antigo. Então o Senhor Jesus manda o cego para esse lugar, lavar-se, certo? Enviado, ele foi, lavou e voltou vendo. Aí por que é que eu falei que aqui é interessante? Por quê? Porque aí os comentaristas eles vão começar a fazer uma relação. Só não havia esse sistema de reservatório lá. Mas por que é que o Senhor mandou, entendeu, esse cego ir para lá? O próprio significado do sistema de armazenamento de água lá, enviado. Então eles fazem uma ponte, como Jesus também se identificando como também sendo esse enviado. Esse que pode fazer cura, esse que pode fazer milagres, tá? Mas também acaba sendo conjectura, tá? Então vamos andar. Aí o que é que foi? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele voltou vendo. Não é? Obviamente o texto não nos informa, mas logicamente alguém levou o cego. Não é? Alguém levou o cego para lá, para se banhar. O texto não nos informa, mas óbvio que foi. Certo? Mas o importante, irmão, é que ele volta vendo. Ele volta vendo. Então, os discípulos vendo, os discípulos compreenderam que ali se manifestou a glória de Deus. Tá? A glória de Deus se manifestou em um Senhor Deus ter feito ele daquele jeito. A glória de Deus se manifestou em um Senhor curando ele. Certo? E daí, irmão, a gente vai começar aqui, sabe, a ter uma história muito boa. Isso aqui é um bom texto para o cara fazer um sermão expositivo, sabe? Porque aqui, irmãos, a ideia é o cego que não via e que agora vê, tanto materialmente, fisicamente, como espiritualmente, certo? Aqueles que viam fisicamente, mas que são cegos espiritualmente. Todo o restante da história vai ficar girando entre esses dois tipos aqui. Aquele que era cego fisicamente, que agora está vendo e que também vai ver espiritualmente. Aqueles que não são cegos fisicamente, mas que são espiritualmente. E que se julgam que não são cegos espiritualmente. Todo o capítulo 9 vai agora ficar sobre isso aqui. Tá? Então vamos lá. Aí, vê mesmo, o cabra aqui é um bom missionário, viu? O cabra aqui entendeu. Vamos lá. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, peraí, não é este o que estava sentado pedindo esmola?
Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Olha, sou eu. Ele é que ficava ali. Perguntaram, pois, como te foram abertos os olhos? Responderam ele, o homem chamado Jesus. Então observa que ele é interessante porque quando você volta no verso 6, você não vê o Senhor se identificando para ele, você não lê isso. Mas quando você vai para o verso 11, o ex-cego, né? Ele sabe que foi Jesus. Obviamente os discípulos falaram para Jesus. Os discípulos falaram para ele. Entende? É lógico que ele sabe quem foi. Que ele vai dizer, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Observa que ele testifica a respeito do Senhor. E aqui, irmão, a gente já tem uma aplicação, né, pra gente, né? Todas as vezes que a gente não fala aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, a gente não está sendo missionário, irmão. É porque o problema é que a igreja também tem uma compreensão de missionário meia louca, sabe? Na cabeça da igreja, missionário é aquele cara que sai daqui, vai lá para onde o vento faz a curva. Entendeu? Ou então missionário é o cara que sai daqui e vai para outra cidade, mesmo que seja dentro de Pernambuco. Ou então é o cara que sai daqui e vai lá para o Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que tem menos igrejas evangélicas. Entendeu? Ou então é o cara que sai daqui e vai lá para o meio dos índios lá, encontrar lá uma tribo que ainda não foi contactada. Não, irmão, você é missionário, eu sou missionário. A gente é missionário na rua, a gente é missionário no trabalho, a gente é missionário na faculdade, entendeu? A gente é missionário, porque missionário é falar a respeito de Jesus. E observa que aqui ele falou a respeito de Jesus. Ele disse, o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou nos meus olhos, me deu uma ordem. E observa, né, que ao contrário de Naamã, eu até estava estudando, até o comentarista faz atenção a isso, ao contrário de Naamã, ele não perguntou, né? Porque Naamã, o profeta mandou entrar lá no Jordão, dar 7 mergulhos feito golfinho lá. Ele disse, espera aí, meu irmão, lá de onde eu venho tem rio melhor do que esse aqui. Aí foi o servo de Naamã que disse, espera aí, meu filho. Meu filho nada, né? Espera aí, senhor. Se o profeta tivesse mandado te fazer alguma coisa demasiadamente difícil, tu não ia fazer? Ele só mandou tu dar 7 mergulhos. Observa que o cego aqui não perguntou, né? Tu mete na minha cara. Tu cospe no chão, faz lodo, mete na minha cara e manda ele-se embora, me lavar. Ele foi e obedeceu, irmão. Ele obedeceu. E observa que ele foi curado, né? Ele foi curado. Aí o 12, né? O pessoal perguntou, onde é que ele está? Respondeu, não sei. Então isso aqui mostra também outra coisa, irmão. Porque alguém poderia dizer, não, o cego ficou sabendo, o ex-cego, né? Ficou sabendo que era Jesus porque o Senhor ficou lá perto dele. Olha o dedinho. Ele disse, eu não sei. Foi embora. Eu só sei o que aconteceu comigo. Aí vamos continuar. Aí o pessoal levou ele aos fariseus, o que dantes fora cego. Aí João vai dizer, né, que era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Obviamente, né, o texto não menciona, mas os fariseus sabiam que esse tinha sido Jesus. Não é? Qual é a razão? O verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Perceba aí. Perceba aí. Irmãos, lembre-se daquilo que eu falei a vocês. Não é? Nós tínhamos
em Jerusalém, lá no primeiro século, cerca de 6.000 fariseus. 4.000 essênios e cerca de 10.000 sacerdotes. Entende? Então observa, quando se fala de farisaísmo, quando se fala de fariseu, a perspectiva tradicional, ela é injusta, ela é mentirosa, porque ela parte do pressuposto que todo fariseu não prestava, e não é isso. Você tinha sim um grupo que não prestava para nada, mas você já tinha homens do quilate de Nicodemos, entendeu? Que foi representando o grupo para falar com Jesus. Você vai ver lá, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, abram em Atos, deixa eu achar aqui, tá? O Atos 21, 20. Isso é quando Paulo chega em Jerusalém, tá? Atos 21, 20. E é dito o seguinte, Atos 21, 20. Paulo chegou, se encontra lá com Tiago, com os irmãos, foi aquela festa toda, entendeu? O pessoal ficou feliz por quando Paulo deu o relatório do ministério dele, de como os gentios estavam crendo no Senhor Jesus, e foi aquela festa toda. Aí no verso 20, Tiago vai dizer da seguinte forma: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram. Aliás, não foi bem Tiago que disseram, né? As pessoas lá falaram, o texto não vai especificar quem foi que disse. Mas o que foi falado para Paulo foi o seguinte: bem vês, irmão, quanto a dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Tá? Essa ideia aqui de ser zeloso da lei se aplica muito ao grupo de fariseus, tá? Então, vê só. O próprio Nicodemos vai crer no Senhor. Então, o que a gente percebe, irmãos, que essa orgeriza, esse ódio destemido, determinado de querer matar Jesus, entendeu? Se eu disser que isso era característica dos 6.000 fariseus, eu vou estar mentindo. Isso é infelizmente o que tem sido dito. Eu vou estar mentindo. Entendeu? Mas era assim. Característica de um grupo, um percentual, que juntamente com os saduceus, que juntamente com os dois sumos sacerdotes, entendeu? Foi sim, era sim um ódio. Mas por que eu estou querendo dizer isso aqui para vocês? Porque observa aí, irmãos, essa distensão que já havia nos fariseus. Enquanto uns diziam, esse homem não é de Deus. Razão, porque não guarda o sábado. Mas peraí, ele curou. Ele fez o bem no sábado. Não, mas não guarda o sábado não. Já outro dizia, peraí pessoal, como pode um homem pecador, como pode um homem que está transgredindo a lei fazer tamanhos sinais? Irmãos, sabe por que isso aqui era pesado? Porque aquilo que o cego vai falar no verso 31, veja aí o verso 31. Aquilo que o cego vai falar no verso 31, o ex-cego vai falar no verso 31, não é uma percepção dele. É uma percepção do ensino das Escrituras. O que é que ele está dizendo no verso 31? Lê aí, presbítero. O que é que está dizendo no verso 31? Que Ricardo leu. Essa fala não é uma percepção do ex-cego. Não é uma espécie de teologia elevada que o ex-cego está dizendo para os fariseus. Não. Qual é o verbo que ele está usando ali? Sabemos, primeira pessoa do plural. O cego está dizendo, eu ainda vou chegar aqui, mas eu quero que vocês percebam isso. Você vai dizer, a gente sabe, eu e vocês sabemos, até porque se eu sou cego, se eu sei disso, é porque vocês nos ensinaram. Sabemos que Deus não atende pecadores. Então, vê só, irmão.
Veja só o que é que o pecado faz. A pergunta é: aqueles fariseus que queriam matar o Senhor Jesus sabiam desse ensinamento? Sabiam. Mas o que foi que eu falei no começo? Que isso era a história de quê? De um homem que era cego fisicamente, que foi curado da sua cegueira física e que viu também espiritualmente, contra pessoas que eram cegas espiritualmente, mas não eram cegas fisicamente, mas que se achavam que não eram cegas espiritualmente. E aqui você vê a cegueira espiritual. Você vê a cegueira espiritual. Porque esse ensino aqui de que Deus não atende pecador, certo? O verso 31, ó. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Eles sabiam. E é essa a razão da discórdia dos fariseus. Enquanto diziam, ele é pecador. O outro grupo dizia, peraí. Puxa aí teu freio de mão aí. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Ou seja, como pode Deus atender esse homem pecador e fazer tamanho sinal? Como? Talvez até o texto não vai dizer isso, viu, irmãos? O texto não vai dizer isso, viu? Talvez até estes que disseram isso, talvez até tenham se lembrado de Eliseu. Quando Eliseu mandou Naamã, ó, dar os 7 mergulhos. Porque, irmão, era essa confusão. Não é somente isso, espera aí, já multiplicou o pão, já curou, o cara era deficiente visual aqui, ó, curou, está curando, está fazendo. Espera aí, pessoal, espera aí, tem algo estranho aí. Ó, os profetas fazem isso também, fizeram isso também. Entendeu? Eliseu lá, a multiplicação lá. Sabe como é que é? Então, vê só. Então, aí observa, ó, o finalzinho do verso 16. E houve dissensão entre eles. Houve dissensão entre eles. Certo? Houve dissensão entre eles. Não é isso aí? Ao verso 17 diz: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele respondeu: que é profeta. Que era uma resposta bem óbvia, né? Observa também, irmãos, que a compreensão espiritual do ex-cego, ela vai aumentando, viu? Primeiro diz, ele é profeta, posteriormente ele vai reconhecer como filho de Deus e vai adorar o Senhor Jesus, lá no final da história. Mas aqui vai aumentando, ele é profeta. E aqui, irmão, é a conclusão mais óbvia que tem. Mais óbvia que tem. Quem é que pode? Se esse homem fosse um pecador, como é que Deus atendeu ele? Como é que Deus atendeu ele? Se ele fosse um quebrador da lei, como é que Deus atendeu ele? Aí, ó, vocês podem não gostar dele. Agora, contra fato não tem argumento. Olha a evidência. Eu era cego, ó. Eu nasci cego, ó. E agora eu estou vendo. Mas mesmo assim, irmão, o verso 18 diz que não acreditaram os judeus. Leia aí, judeus, os fariseus, tá? Que estavam conversando. Que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Chama os pais aí do pessoal, do rapaz aí. Aí o pessoal veio, né? Os pais vieram. Aí eles perguntaram: é vosso filho? De que dizes que nasceu cego? Como vê agora? A resposta dos pais: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele e dá-lhe tem, falará de si mesmo. Essa fala, essa atitude, sabe, dos pais, alguém pode dizer: ah, bonzinho, botou o filho no fogo. Não. O texto vai dizer, não é? O verso 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, leia-se aí os fariseus,
porque estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aí é necessário nós entendermos, irmãos, o que significava sinagoga, certo? A importância da sinagoga lá no primeiro século para a comunidade judaica. Tá? Hoje em dia aqui, a gente não tem como comparar, certo? Porque, deixa eu só dizer algo para vocês, o seguinte: se porventura nós tivéssemos nascido na década de 40, 30, 1930, 1940, no interior de Pernambuco, no sertão, nós entenderíamos perfeitamente o que significa isso. Então, por exemplo, conta-se, não é, que na década de 50 para 60, eu creio que é mais ou menos essa data aí, lá no Brejo, na terra de Vânia, entendeu? Quando a pessoa entrava na religião dos bode, certo? O padre, ele proibia que as pessoas vendessem carne, pão, queijo, feira para aquela pessoa. Então o crente chegava lá, ele podia estar com dinheiro em dobro, ele podia dizer: ó, eu pago aqui no litro de leite o dobro, me venda. Não era vendido. Ele foi expulso da comunidade. Então as pessoas não viam como ele como pertencente à comunidade. Entende isso? Não via. Então, quem mora aqui, né, até mesmo quem nasceu aqui, entendeu? Talvez não tenha essa percepção. Por exemplo, se nós tivéssemos nascido aqui, no Grande Recife, no finalzinho de 1800 e vai-te embora, entendeu? Quando o reverendo John Rockwell Smith, que foi o primeiro missionário presbiteriano que fundou aquela igreja lá do Cais Santa Rita, entendeu? Aquela do Cais Santa Rita, perto da Rua da Imperatriz. Aquela presbiteriana é a primeira do Nordeste. Aqueles irmãos sofriam perseguição e o pessoal dizia: tá achando ruim? Pula aí no Capibaribe, vá a nada reclamar ao governador. Que havia perseguição. Então, ser expulso da sinagoga era você ser expulso da vida judaica em si. As pessoas não se relacionariam mais com você. Você ficaria como fosse um ímpio dentro da comunidade. Entende? E as pessoas tinham medo disso. Os pais tinham medo disso. Porque já tinha havido a determinação. Quem dizer que Cristo é o enviado, vai ser expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: idade ele tem. Pergunta a ele aí. Agora, uma coisa é certa: ele é nosso filho e nasceu cego. E agora está vendo. Aí vê só, irmãos. Ao 23 diz: por isso é que disseram aos pais: ele tem idade, né? Por causa dessa questão. Interrogai-o. Então chamaram o rapaz lá, o ex-cego, pela segunda vez. O homem que fora cego, lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. É interessante, né? Porque na cabeça dos fariseus, o ex-cego não estava dando glória a Deus, estava dando a glória a Jesus. Entendeu? Que não é o caso. Que não é o caso pela resposta que ele vai dar no verso 31, que Ricardo leu agora há pouco. Entendeu? Não era o caso. Tá? Aí disse: ele é pecador. Aí o verso 25 vai dizer, ele respondendo, né, aos fariseus, né? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Irmão, veja aí o testemunho e a coragem, irmão. Porque, alguém poderia dizer: mas o ex-cego está confrontando os fariseus porque ele não sabia que ia ser tirado da sinagoga. Olha o dedinho, todo mundo sabia. Isso já era comum. Os pais dele sabiam. Entendeu? Isso era comum, todo mundo sabia. Mas observe, irmãos, que ele sustenta. Que ele diz: eu não sei se é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí, né, o ex-cego, já demonstrando uma certa irritabilidade, diz no verso 26: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Aí agora ele é irônico, né? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Eu já falei já.
Bicho desaforado, né? Não é? O verso 28. Então injuriaram e lhe disseram: o discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem. Aí observe a resposta: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Por que é que ele está dizendo isso para ele? Gilson? Pastor, essa recusa toda que eles tinham também é porque se passar adiante pelo vicia, né? Também, Gilson. Mas sabe uma coisa interessante? Boa sua pergunta. Na época que o Senhor Jesus estava nessa terra, havia 50 movimentos messiânicos. Certo? 49 movimentos messiânicos eram movimento de luta armada. Depois que o Senhor morreu, foi assunto aos céus, passado algum tempo, entendeu? Na época que os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, houve Messias. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, houve lá um cara chamado Bar Corquibar, que ele era tido como o Messias, o tampa de cruz. Entendeu? Quando os apóstolos estavam pregando, lá em Atos 4, se eu não estou enganado, o próprio Nicodemo vai falar sobre 2 pretensos Messias. Então tinha vários. Certo? Então era uma época que se tinha muito isso. Só que qual é a problemática? A problemática é que quantos outros eram Messias de movimento de luta armada, tudinho, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não. Compreende? Os fariseus, no que diz respeito aos outros movimentos messiânicos, eles não tinham tanta relutância. Quem tinha mais eram os saduceus e os herodianos. Certo? Porque os saduceus, nesse período aqui, Gilson, eles viviam da seguinte forma. Pronto, não tem aquela história do cara viver bem, calmo, sereno, tranquilo, com o opressor dominando. Roma dominava, Roma pintava e bordava, mas tem lá uma classe que Roma dizia, deixa quieto. E também eles eram feita a elite. Então não era interessante para eles, por exemplo, que um Messias viesse, porque esse status deles iria mudar. Agora, curiosamente, os fariseus tinham não todos, tá? Mas esse grupo aqui, os fariseus que eram contrários a Jesus, eles odiavam Jesus de fato. Entende? Eles odiavam o Senhor de fato. Isso pode também ser que os outros movimentos messiânicos, como se preocupavam mais com a libertação de Israel, de luta armada, não tem esse confronto com os fariseus. O Senhor tinha muito esse confronto. Entendeu? Agora, entendendo isso, né? Não com a doutrina. Que é o que o Senhor Jesus disse, ouviu o que eles ensinam, mas não façam nada que eles fazem. Está lembrado daquilo que o Senhor falou? Por causa da hipocrisia, as denúncias que o Senhor fazia. Olha, vocês aumentam o jugo sobre os homens, mas nem com o dedinho pode levantar. Essas denúncias, entendeu? Fazia com que fosse essa rivalidade. Aí, vê só. Preste atenção nessa pergunta aqui, essa resposta do verso 30. Por que aqui o cego está dizendo isso? Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Por que é que o cego está dizendo isso? O ex-cego está dizendo isso. Por causa do verso 31, irmãos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, peraí, ele é pecador? É pecador? Então me explique isso aqui. Se ele é pecador, me explique isso aqui. Porque Deus não atende a pecadores. Deus só atende a quem faz a sua vontade. E aí, irmãos, o ex-cego está dizendo isso aqui, volta a dizer, ele não está dizendo isso aqui baseado em alguma invenção teológica da cabeça dele. Não, irmão. É baseado naquilo que a Escritura diz no Antigo Testamento. Entendeu? É baseado naquilo que a Escritura diz no Antigo Testamento, em várias passagens. Certo? Então, observe, e eles sabiam disso. Eis a razão dele dizer, é de estranhar que vocês não saibam onde ele é. Porque se Deus não atende a pecadores, como é que Deus, através do comando dele, me curou? Então, irmão, perceba aqui, irmãos, é óbvio, né, que essa coragem que esse homem está tendo aqui é uma coragem porque
Ele tinha sido já transformado, né? Porque eu falei, ele viu fisicamente, mas seus olhos estão sendo abertos espiritualmente. Ele chama o Senhor Jesus de profeta, ele testifica perante os fariseus, ele não tem medo daquilo que por ele acontecer, ele os interroga, ele os enquadra dentro de um raciocínio teológico, entendeu? E olha que nós estamos falando, não é de um doutor da lei não, é de um cabra que era cego de nascença que ficava esmolando para ter o que comer. Entendeu? Mas quis saber dessas coisas. Aí vamos lá. E ele não parou por aí não, viu? Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí você tem um cheque-mate. Compreende? Qual é a resposta deles? Uma resposta teológica, uma resposta baseada na Escritura, uma resposta autoritativa baseada na palavra de Deus, para dizer que aquele homem está mentindo? Não. Qual foi a resposta deles? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E os expulsaram. Não tem resposta, né, irmão? Quando a Escritura é aberta, quando o raciocínio é feito da forma correta, não tem resposta. Aí observa, lembre-se que Jesus já tinha desaparecido do cenário, não é? Quando botou o lodo nos olhos do rapaz lá e mandou ele ir. Lembre-se disso. Jesus aparece no cenário novamente. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Vamos entender. Por que ele está dizendo isso? Porque até esse momento ele tem Jesus como sendo o que, irmãos? Hein? Como sendo o quê? Oi? Responda. Eu já ouvi, porque você fala. Como sendo o quê? Profeta. Então nada mais natural, né? Ele perguntar para quem ele chamava de profeta, dizer: quem é ele, Senhor? Me ensina, me indica quem é ele. E aí você vai ver agora o segundo passo, né, dessa evolução espiritual do ex-cego. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e fez o quê? E fez o quê? E o adorou. Está vendo, irmão? Está vendo? A prática de um verdadeiro nascido de novo. E o adorou. Ele começa perguntando: quem é, Senhor? Quando o Senhor Jesus diz: sou eu, o Filho do Homem. Não tem questionamento. Não tem algo do tipo: me fale mais um pouco, para eu ver se realmente é o Senhor. Não. Creu e o adorou. Creio e o adorou. Isso aqui, irmãos, é um dos textos, né, que eu ganhei uma Bíblia nova de Testemunho de Jeová. A minha era velhinha, eu ganhei uma novinha, 0 bala. Eu vou dar uma olhada nesse texto lá, para ver como é que está na nova tradução do Novo Mundo. Porque isso aqui é um dos textos, irmãos, que o Senhor Jesus, enquanto vivo, enquanto em carne, enquanto servo sofredor, é adorado. É aqui, lá a travessia do mar. Tem outros, tá? Mas isso aqui é um dos tais, que aparece de forma muito clara, e o adorou. Fala, Ricardo. A tradução do Novo Mundo traz assim: o homem disse, eu tenho temor. Se curvou dentro dele. E se encurvou dentro dele. Aí você vê, né, irmão? Porque essa ideia de se encurvar aqui, não é? É a ideia de respeito, que era uma saudação normal, um costume normal. Né? Você vê como é a adulteração explícita da palavra de Deus, né? Se encurvou, não é? E a escritura e o adorou.
Entendeu? E o adorou. É parecido com o tem uma lá em casa que tem festival de Hebreus, É Hebreus 1. que vai falar de todos os homens de Deus o adoram. Aham. Aí ela vai dizer, de todos os homens de Deus, ele presta homenagem. É. Mas pode-se dizer que o cérebro, nessas circunstâncias, ele reconheceu a divindade de Deus? Foi permitido sim reconhecer. O Espírito já aplicou já. Porque é isso, Ricardo. Você percebe que é uma gradação. Não é? Ele fala que é profeta, não é? E é por isso que porque apesar do texto não mencionar, mas é sempre bom a gente relembrar disso, né? Eles esperavam o Messias, né? E você vê a questão de, ele está fazendo, não é pecador, porque Deus não atende pecadores. Por quê? Porque é dito profeta, porque é falado profeta. Aí você vê a questão do Antigo Testamento. Quem é o profeta lá no Antigo Testamento, né? Que ordena que a cura. Você vai ter Eliseu, você vai ter o Elias. Aí veja só, irmãos. Mas, Diga. em relação à atividade dos profetas, o povo, de modo geral, não atribui Não. características Divina eles não. divinas Não. Não, não. a nenhum profeta. Não, não. E a dinâmica desse diálogo de Jesus com o cego, depois do cego com o povo, depois do cego com os fariseus, e depois Com Jesus. do fim do Com cego Jesus. com Jesus. Né? Verdade. Esse diálogo ele vai se desenvolvendo e ele vai lançando luz Vai. sobre Não a é pessoa isso de aí? Jesus. É isso aí. Foi por isso que eu falei, né, no começo. Se fosse um sermão expositivo, apesar que o estudo também está na perspectiva de ser exposição, nós teríamos o homem que era cego fisicamente, que deixa de ser cego fisicamente, que deixa de ser cego espiritualmente, e do outro lado, pessoas que não são cegas fisicamente, mas que são cegas espiritualmente e que se julgam que não são cegas espiritualmente. Entendeu? O contraste, né? E no meio está o Senhor Jesus, para dizer quem é quem da história. Uma expressão muito comum. As pessoas dizem que onde se verifica um fato não se argumenta. Né? Uhum. Mas a verdade é que o que ocorre na modernidade é o contrário. É, Há uma tentativa de manipular o fato e interpretá-lo Isso. para que ele se enquadre ao Isso. sistema de crença do isso. Foi isso que eles fizeram. De um modo geral, existe um problema sério entre tradição e ação divina. Os homens, de modo geral, eles se identificam como capazes de interpretar as ações divinas. Não é? O primeiro é tentar fazer isso com o diabo, Uhum. quando ele disse, é assim que Deus disse. Então, essa tentativa de interpretar as ações divinas sempre tem um problema. A religião, de modo geral, ela cria um processo de engessamento no comportamento da prática religiosa e faz com que os homens revisorem os atos de Deus através de uma metodologia temerosa. Nesse caso aqui em particular, o indivíduo se depara com um fato, não é? E o fato não pode ser manipulado para se tornar outra coisa além daquilo que ele é. Isso. Ele não consegue manipular. O que ele precisa fazer, então? O que ele precisa fazer? Ele precisa utilizar todo o escopo da tradição para interpretar esse fato de tal forma que ele se harmonize com o sistema de crença por ele defendido. Uhum. Então aí os fariseus, eles usam argumentos tanto para desqualificar Jesus, como para desqualificar o recebedor do milagre. O ataque a Jesus é que ele é o pecador, e o ataque ao cego é que ele também é o pecador. Então, se os dois são pecadores, eles estão desqualificados para falar sobre Deus, para fazer coisas em nome de Deus. Então, o povo, de modo geral, se sente mais confortável quando se ouve a voz das autoridades dizendo quem é quem. Então, mesmo que o indivíduo faça algo extraordinário em nome de Deus, ele precisa ter a legitimidade e a aprovação da religião institucionalizada. Veja, hoje é uma briga muito grande entre os tradicionais e os pentecostais. Vamos colocar assim, não? E se acontecer alguma coisa extraordinária de um lado, a gente vai usar as ferramentas para interpretar esse acontecimento. Mesmo que seja um fato, ele não possa ser questionado. O nosso sistema de crença, ele é bom
porque ele cria um ambiente seguro para nós, cria um ambiente seguro, confortável, mas ao mesmo tempo ele pode fazer com que o indivíduo fique aquém da interpretação correta do fato. Isso. Não é? Lógico. Lógico, perfeito. Que é como aqui. Que se você, baseado na sua fala, bem posta, não é você ver. Essa tentativa de ressignificar essa interpretação de um fato, entendeu? Foi tão absurda, não é? Porque havia uma compreensão. Deus não atende pecadores. Por isso que o ex-cego vai dizer, sabemos. Não é isso aí, não é somente eu. E principalmente o cara que era um ex-mendigo, né? Então, aí o óbvio é, se eu que sou um ex-mendigo sei, imagina vocês. Tem um detalhe em relação a essa questão da tradição. Eu vi um rapaz, ele disse que foi muito tocado por uma pregação. Foi muito sensibilizado pela pregação do pastor. E ele me contando a respeito disso, mas depois o relato entusiasmado dele, ele fez uma cara de tristeza. Ele fez entender porque ele entusiasmado ficou triste. Ele explicou a razão. Ele disse que o pastor foi uma mensagem tão boa, ficou comovido, eu gostei muito, mas ele nos apaga. Rapaz, sair acabou, ele fiquei arrasado. Veja, ele desqualificou completamente o que foi feito por causa do sistema de crença Que ele tem. que ele desenvolveu em sua denominação. Veja, tem pessoas no meio protestante que não reconhecem nenhum dom, nem da vida eterna. Nem da vida eterna. O dom da vida eterna não tem não? Você vai? Acho que não. A coisa fica tão difícil. O indivíduo se torna tão ortodoxo que ele acaba se tornando uma espécie de guardião de Deus. Olha, Deus não precisa ser protegido. Não é? Como eu não preciso proteger um leão, se proteger um leão, ele se protege sozinho. Mas às vezes a nossa proteção ela se torna tão exagerada que ela acaba afastando as pessoas de Cristo. Não é? Veja o cuidado aí. O cuidado é tão grande, o zelo por Deus é tão grande que estava afastando a pessoa de Cristo. Então, afasta. Quer dizer, na tentativa de lançar luz sobre ela, eu torno ela mais cega do que... Verdade. 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 Então, vê só, irmãos. Ele creu no Senhor e o adorou. Aí, observe o que o Senhor vai dizer. O verso 39. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Certo? Então, observa aí, em que aspecto? O que é que o Senhor está querendo falar aqui? O Senhor está falando sobre que ia curar um bocado de gente, ia deixar cego quem estava vendo. É óbvio que não é na perspectiva material, e sim na perspectiva espiritual isso aqui. Aqueles que haveriam de ver, irão ver. Aqueles que não haveriam de ver, não vão ver. Porque vamos só lembrar, irmãos, de que a gente precisa sempre interpretar João, né? Algumas falas que podem parecer enigmáticas do Senhor Jesus em certos capítulos, mas a gente precisa entender essas falas de acordo com outras falas em outros textos. Não é? Quando o Senhor vai dizer lá, ó, vós não entendeis, vós não compreendeis, porque não sois de Deus. Vocês não foram dados a mim pelo meu Pai. Vós têm o Pai o diabo. Então, o Senhor, nesse diálogo com esses fariseus renitentes, não é? O Senhor sempre está usando expressões para significar uma única coisa. Vocês são cegos espiritualmente. Vocês não conseguem ver. Eu, usando um pouquinho a fala que o Ricardo falou, é aquela questão, diante de uma evidência, vocês estão fazendo uma ressignificação daquilo que vocês sabem que não pode ser ressignificado. Daquilo que vocês sabem que não pode ser ressignificado. E que vocês estão ressignificando porque vocês não creem, vocês não têm por pai a Deus. Lembre-se que já em outro canto, né, o Senhor vai dizer, é Moisés quem vos julgará. Não é? Eles se, sabe, alvoroçavam, né, assim,
autojubilavam-se, dizendo, nós somos discípulos de Moisés. O Senhor vai dizer, ó, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou a meu respeito. E quando o Senhor falou isso aqui, irmão, que Moisés falou a respeito, não é que lá tem um texto específico, ó, e haverá, sabe, um homem chamado Jesus, que é Deus homem. Não, não é isso não. Mas tudo aquilo que a lei, que o Pentateuco fala a respeito, sabe, da relação de sombras, se cumpriu em Cristo. Entende? Então, olha só. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, aí você vai dizer, de onde é que aparece tanto fariseu, hein? Lembre-se, são 6.000. Então, é óbvio que esse pessoal aqui que está perto de Jesus não é aquele que falou com o cego. Já é outros, tá? Já é outros. Mas que estavam lá vendo tudo que estava acontecendo. Perguntaram, acaso também nós somos cegos? Está vendo que eles compreendem? Eles compreendem, irmão. Aqui não é questão de dizer, mas Jesus fala numa linguagem que os bichinhos não entendem. Os bichinhos entendem. Eles entendem. Eles entendem. Entendeu? Você vai ver lá o texto lá lá da vinha lá, da parábola da vinha lá do dono, né, que envia os servos, que os servos são mortos, depois envia o filho, aí o filho é morto, e o Senhor vai dizer, ó, a vinha vai ser retirada de você, ser dada a outro povo. Os fariseus sabem que a respeito do que o Senhor está falando, eles sabem. A gente não está falando aqui de pessoas iletradas, de pessoas que não sabem nada a respeito da lei. Eles sabem. O problema aqui é a dureza de coração. O problema aqui, irmão, é que eles têm por pai o diabo. Essa é a grande razão. Essa é a grande razão. Entende? Que eles não foram dados ao Pai pelo Senhor, para o Senhor Jesus. A grande razão é essa. Então, eles tentam ressignificar fatos e evidentes. Eles tentam distorcer o que a lei diz. Sabe? Eles tentam fazer tudo isso. Então, acaso também nós somos cegos? O Senhor vai dar uma resposta bem interessante. No verso 41. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Se vocês não tivessem nenhum conhecimento, vocês seriam cegos. Mas vocês têm. E por isso subsiste o vosso pecado. Entende, irmãos? Por isso subsiste o vosso pecado. Sabe o que é interessante na história do Senhor Jesus? É que você vê magos que eram ímpios, vendo o sinal que há nos céus, vêm para adorar o Senhor Jesus. Vocês estão lembrados lá da consulta que Herodes faz? Estão lembrados? Estava pensando nisso. Estão lembrados? Não era de desconhecimento não, eles sabiam. Eles sabiam onde deveria nascer, eles sabiam tudo. Eles sabiam. Herodes consulta, e aí? É verdade? Sim. É até então que por causa dessa resposta, Herodes vai fazer o quê? Vai matar todo mundo para se cumprir a profecia lá, né, que Raquel está chorando pelos seus filhos. Estão lembrados do profeta? Então, irmão, a gente não está... vê só, vamos alimentar mais essa fogueirinha aqui. Estão lembrados lá de Simeão? No templo? A própria Ana também no templo? Não era do desconhecimento. Então, irmão, quando o Senhor vai dizer, se vocês fossem cegos, não terias pecado. E é obviamente aqui que é pecado, não quer dizer que ele não teria o pecado adâmico, mas é o pecado é o pecado da informação, de não saber quem eu sou. Entendeu? Mas vocês sabem. Então o vosso pecado subsiste. E a gente precisa entender isso aqui, irmão, à luz disso aqui, ó. Sabe? O verso 8:42, por exemplo. O João 8:42. Sabe? Já é outra situação. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. A questão é essa. A questão é essa. Então, você tem aqui o quê? Você tem aqui homens que sabem, homens que tentam ressignificar uma evidência,
homens que tentam ressignificar o fato, homens que tentam ressignificar a mensagem, homens que, usando mais uma vez a fala de Ricardo, homens que tentam, sabe, montar uma estrutura de argumento baseada numa tradução pecaminosa, ímpia, mas que é desmascarada, que é desestruturada pelo Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? É um bom texto, irmão. É um bom texto mesmo. É de diálogo, né, narrativa de João. Fácil de entendimento. Se é você prestar atenção. Ler, né? Ler interpretando o texto, né? Não ler por ler. E você percebe quem é quem, você percebe toda essa beleza da escrita de João, sabe? Em falar como o ex-cego contrapôs eles, como o Senhor Jesus contrapôs, entendeu? A evolução, né, da percepção do ex-cego, que começa como profeta e reconhece Cristo como sendo ungido e de imediato o adora. Não tem, irmãos? Então é isso aí. Fala, Sandro. Olhando na questão dos milagres do Senhor, de modo geral, no período que ele esteve entre nós, encarnado, quando ele, no ato, todos os milagres que ele realizou, as curas, etc. As pessoas que foram curadas por ele, necessariamente todas foram salvas. Não, Lissandro. Você está lembrado lá dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer? Não, estou dizendo assim, dessas pessoas que, pronto, no caso daquele que votou, assim, você está entendendo? Então sim, vê só, a escritura em alguns casos vai falar, por exemplo, essa reação aqui, entendeu? Vamos lá, o próprio Nicodemos posteriormente. Estou falando da cura. Sim, eu sei. Ó, aqueles que são eleitos do Senhor vai continuar na fé. Mas não quer dizer que todos que experimentaram o milagre foram. Por exemplo, o pessoal que comeu lá, na multiplicação dos pães, não é? Aquilo é o maior exemplo que nem todos aqueles que experimentaram cura da parte do Senhor, que viram algum milagre do Senhor, entendeu? Professaram fé. Aquele, por exemplo, os 9 leprosos que não votaram, que foram curados, entendeu? A galera lá que comeu. Apesar do texto não dizer isso, tá? Mas provavelmente alguns daqueles lá do casamento de Caná, do primeiro milagre do Senhor, entendeu? Não tá associado. Agora, aqueles que realmente professaram fé, continuaram, entendeu? Aí quando você vai ver na escritura, por exemplo, feito o caso do Lázaro, entendeu? Esse rapaz aqui, o próprio Nicodemos, que ele não vai experimentar, mas ele vai crer, entende? Você vai ter isso. E no livro de Atos também você vai ter isso aí, entendeu? Pessoas que vão experimentar e que vão dar continuidade. Mas não quer dizer que todos que experimentam alguma coisa vão dar continuidade, por exemplo. Agora, também, sabe, Luciano, a gente também tem que ter essa percepção de entender uma coisa aqui. Veja só, entre aqueles que verdadeiramente são cristãos, entre aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, nem todos eles vão ter um comportamento, entendeu, por assim dizer, digno. Isso é você lembrar de Ananias e Safira, certo? Lembrar de Ananias e Safira, ou seja, estava no meio, estava lá, entendeu, e aconteceu o que aconteceu. Lembra-se também, por exemplo, do Demas, do Alexandre Latueiro. Porque, irmão, é interessante, Lissandro, que a gente precisa entender o contexto da época, tá? A igreja cristã no primeiro século, mesmo entre os gentios, ela não está gozando de paz, ela não está gozando de vida mansa. Só é você ler Tessalonicenses lá, que você vai ver, por exemplo, que aqueles irmãos que professaram a fé lá em Tessalônica estavam sendo perseguidos, porque os judeus vieram e faziam aquela zoadeira toda. Lá em Éfeso, em Filipos, quando Paulo foi preso, está entendendo? Então observa, mesmo nesse clima de perseguição, não era uma perseguição ainda estatal pelo Império Romano, mas que já estava começando a dar evidências de ser. Mas já tinha perseguição ferrenha,
por parte dos judeus. Lembre-se de Saulo recebendo carta para matar crente em Damasco, por exemplo. Então, mesmo dentro dessa conjuntura, mesmo o pessoal sabendo que ser cristão aí, em certos casos, era assinar a sua sentença de morte, tinha falso crente no meio. Está entendendo? Aí você vê como são as coisas, né? Mesmo dentro desse... Tem gente que não... Entendeu? Na nossa mente sempre tem alguns textos, né? Porque quando você passava, aquelas multidões via... Por isso que ele falou naquele texto lá, que até estudou aqui, estão perseguindo, não pelo corpo permanente. É por isso que quando a gente vai expor a escritura, sabe, Alessandro? A gente precisa ter esse cuidado de analisar um contexto, sabe? Porque senão a gente pode estar falando algo de uma perspectiva romântica. Ou então até, quando não é de uma perspectiva romântica, é de uma perspectiva que não é aquilo que o texto apresenta. Como, por exemplo, eu acho que todo mundo que já ouviu, você já ouviu, todo mundo que já ouviu, pregações lascando o pau que todo fariseu não presta. E não é bem assim. E não é bem assim. Entendeu? Agora é fato que há uma forte evidência nos evangelhos naqueles que não prestavam. Porque você tem que entender o enredo da narrativa. Qual é o enredo da narrativa? É o ministério do Senhor. E o ministério do Senhor? Qual é o final do ministério do Senhor? Não era morto na cruz? Então é óbvio que toda a narrativa, o enredo da narrativa, não vai estar enfatizando, sabe? Um ou outro fariseu que vai estar se enfatizando esses fariseus, porque tem uma narrativa. Jesus está caminhando para algo, para um objetivo final. Entendeu? Então a gente tem que entender isso quando vai analisar um texto. Até, por exemplo, o pessoal pega lá o texto de Atos, né? Atos 2. Como é que a igreja vivia? O pessoal repartia o pão, Era uma bênção a igreja primitiva. Cara, não é. Você vai olhar, tem problema. Atos 6 já tem problema. Você está entendendo? A igreja era perseguida. No primeiro século você vai ter muita apóstata. Se você ler 2 Timóteo, você vai ter, por exemplo, os judeus que professavam fé em Cristo, mas estavam querendo apostatar. Só você ler Hebreus. Perceba, por exemplo, que não havia uma unanimidade no cristianismo como os gentios deveriam ser tratados, que se convertia. Está lembrado lá de Gálatas? Está lembrado do primeiro concílio de Jerusalém? Quer dizer, não havia unanimidade. Só depois do primeiro concílio de Jerusalém é que começou a ter uma certa unanimidade, como deveria ser o processo com os gentios cristãos. Mas antes disso, era aquilo. E aí? E aí? Vai circuncidar? Não é para circuncidar? Como é que faz? O pessoal... Então, quando a gente lê com os óculos corretos, tá? Não fantasiando, não falando besteira, sabe? Eu vou usar uma fala de Ricardo, não tentando ressignificar coisa que não é para ser ressignificada, entendeu? Você percebe. Bom, irmãos, próxima semana, querendo Deus, a gente vai para João 10, tá? A gente vai ver João 10 tudinho, que é esse discurso do Senhor sendo bom pastor, tá? Que é a questão do discurso do seu bom pastor.